Verso 28 em diante, diga: eu achei. Eu achei. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Diga comigo: subiu ao monte, a orar. E estando ele orando, diga comigo: estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo ele o que dizia. E dizendo isso, veio uma nuvem que os cobriu como a sua sombra, e entrando ele na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se por aqueles dias, e não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém? O texto que acabamos de ler, eu tenho certeza que ele é conhecido de toda a igreja. É um texto em que vai mostrar uma experiência de Pedro, João e de Tiago, que em um certo momento, ao acompanhar o ministério de Jesus, sendo eles discípulos, e que futuramente tornar-se-iam apóstolos e colunas da igreja, percebemos que eles, ao acompanhar o ministério de Jesus, ao decidir-se segui-lo, eles muito aprenderam e conseguiram desenvolver um relacionamento muito grande. A convicção de Pedro, João e de Tiago foi alicerçada a cada momento ou a cada episódio que ocorria dentro do ministério público de Jesus. É interessante que quando nós lemos Lucas, o capítulo 9, nós perceberemos que os seus primeiros versículos vai montar o contexto, ou vai mostrar-nos o porquê deste evento. Percebemos que após a confissão de Pedro, quando Jesus, ele após orar, pergunta aos seus discípulos: quem os homens estão dizendo que eu sou? Os discípulos então começaram a responder: uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é João Batista, e até mesmo algum profeta que ressuscitou. Jesus então muda a pergunta dizendo: e vocês? O que é que vocês dizem ao meu respeito? Vocês que estão comigo, que andam comigo, que veem os milagres acontecendo, as multiplicações, qual é o parecer de você ao meu respeito, ao meu caráter, à minha pessoa? Pedro, ele toma a palavra dizendo: o Senhor não pode ser outro a não ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então dá um retorno a Pedro, um feedback a Pedro, dizendo: Pedro, isso não foi carne e também não foi sangue que te revelou. Isso que você acabou de falar foi o meu Pai que está no céu que acabou de te contar. E tem mais, eu vou dar a chave do reino para você. Tudo que você abrir na terra está aberto, tudo que você fechar está fechado. E assim vai ser de agora em diante. E ainda vou cobrir você com mais uma palavra profética: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que está encurtada na revelação. É interessante que após isso Jesus, ele demonstra um hábito que é diferente, um hábito que é interessante no seu ministério. Lemos o verso de número 28,
onde conta-nos sobre a transfiguração. Eu fiz questão de vocês recitarem ou repetirem juntamente comigo duas partes de 2 versículos. O texto vai dizer que ele subiu ao monte para orar. O propósito de Jesus aquela noite era orar. Tudo que Jesus queria fazer era passar uma noite em oração. Eu percebo algo interessante na vida e no ministério de Jesus. Jesus teve um ministério produtivo, fecundo, frutífero, porque Jesus ele tinha um hábito de orar. Tudo que Jesus gostava de fazer era passar momentos de oração. Percebe que quando Jesus ele cresce e vai se robustecendo até os seus 30 anos de idade e começa, após o batismo, a manifestar o seu ministério, percebemos que após ele ser imergido nas águas, como já foi falado aqui, ele também se aparta para o deserto e fica 40 dias, e o propósito do deserto da tentação era fazer com que Jesus orasse, e por meio da oração da separação, Jesus venceu as artimanhas do adversário. Você vai perceber ao longo de toda a Bíblia, no Novo Testamento, a narrativa dos Evangelhos, que Jesus ele tinha esse hábito, esse compromisso com a oração. Percebe que todas as vezes que Jesus se assenta à mesa, ele pega o pão e vai partir, ele dá graça. Esse dar graça é o agradecer, é levantar a Deus uma oração em agradecimento. Você vai perceber juntamente comigo que Jesus ele não só começou o seu ministério orando, Jesus ele vai terminar o seu ministério orando. Lembra na cruz, quando ele estava em cima da cruz, ele orou dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expirou. Jesus iniciou o seu ministério em oração e também encerrou o seu ministério público em oração. Sabe o que me faz entender? Que o ministério de Jesus ele foi imbatível, o ministério de Jesus foi invencível. Os sinais cooperaram com Jesus, ele veio na virtude, na presença, na glória, e todos que olhavam para ele percebiam que Jesus tinha algo extraordinário. Não é à toa que os pães eram multiplicados, que os peixes sobejavam. Por quê? Porque Jesus vivia debaixo de oração, e todos aqueles que vivem debaixo de oração, eles vivem desfrutando de uma dimensão de poder, de uma dimensão sobrenatural. Eu vou te fazer entender isso. Percebe comigo, quando você lê Lucas capítulo 5 verso 16, o texto vai dizer que após Jesus limpar um leproso, ele se aparta para os desertos para orar. Quando você vai ler o capítulo 6 e o verso de número 12, vai dizer que Jesus, após passar uma noite inteira em oração, ele levantou da oração e selecionou 12 dos seus discípulos. Quando você lê 9 verso 18, entendemos que após Jesus ter orado uma noite inteira, ele pergunta: quem é que os homens falam ao meu respeito? E aí sim ele discerne que Pedro não estava na carne, fala que Pedro estava debaixo da revelação do Pai. O 9 verso 28 que acabamos de falar, e estamos falando isso, e ministrando sobre isso, vai dizer que após orar, o seu rosto mudou, a sua roupa mudou, o clarão que há no seu rosto é um clarão diferente, há uma sobrenaturalidade enquanto ele orava. Você já leu o capítulo 11 de Lucas? Quando você lê o Evangelho de Lucas, você vai ver essa movimentação de Jesus a orar. Ele está orando, e após passar uma noite inteira em oração, alguém olhou e esperou ele terminar de orar e disse: Jesus, ensina-nos a orar também, como João ensinou os seus discípulos. Jesus então expõe para eles um modelo de oração, que é aquele modelo dominical. É interessante, no mesmo capítulo 11 de João, no verso de número 40 em diante, Jesus ele vai orar na boca do sepulcro, e o milagre vai acontecer. Por quê? Porque Jesus ele tinha o hábito de orar. Mas o que me chama a atenção no texto que acabamos de fazer menção, que enquanto ele orava, preste atenção nisso, a sua roupa mudou, o seu rosto mudou. Pedro, João e Tiago, que estavam carregados de sono, foram despertados naquela noite. Por quê? Porque enquanto Jesus orava, a noite tornava-se dia dentro de uma revelação. O rosto de Jesus, vai dizer Marcos, que estava tão resplandecente que é como o sol na sua plenitude, na sua totalidade. Se você ler a narrativa de Mateus, vai dizer que a sua roupa era tão branca que não tinha nenhum lavandeiro na terra que podia deixar uma túnica tão branca quanto aquela. Havia luz, havia resplendor enquanto Jesus orava. E eu vou cobrir você com uma palavra profética. Você quer ver as coisas mudarem? Passe uma noite em oração. Você quer ver as coisas carregarem de glória
glória. Passe momentos de oração, porque enquanto você ora, as coisas vão mudando, e não mudam para pior, as coisas sempre vão mudar para melhor. Tem coragem de levantar essa mão para receber uma profecia? Eu profetizo que Deus despertará nós em oração, para passarmos mais tempo em oração. Enquanto orarmos, veremos a glória do Senhor se manifestar através da nossa oração. Escute, Jesus passou a noite orando, e após passar a noite orando, o texto que lemos vai dizer, ele transfigurou-se. Isso é bonito, a narrativa de Lucas é bonita, porque quando nós pegamos essa palavra transfiguração, ela significa mudou, sofreu uma metamorfose, né? A palavra mudança, transfiguração, significa metamorfose. É uma mudança de aparência. E você percebe que essa mudança só vai se dar ao cabo que Jesus dobra os seus joelhos e passa uma noite em oração. Não, você não entendeu? Eu vou repetir devagar, para ver se você entende onde é que eu quero chegar. Quando Jesus decidiu orar, quando Jesus mostra o hábito de orar, quando Jesus se posiciona em oração, há uma mudança, há uma metamorfose, há um resplendor de glória. Pregador, eu não sei aonde é que você quer chegar. Eu quero despertá-lo essa noite, convidá-los para passarmos mais tempo em oração. Você quer ver como é que as multiplicações acontecerão? Você quer saber como as pedras do sepulcro serão removidas? Através da oração. Pregador, não sei ainda onde é que você quer chegar. Não tem problema, que eu já vim com paciência para lhe incutar essa verdade. Enquanto você estiver com seus joelhos dobrados, com seu espírito voltado em oração, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual vai estar aberto ao seu favor, e o batismo do Espírito Santo vai acontecer, as curas brotarão, a libertação vai acontecer, porque você se posicionou para orar, e quem ora sofre abundância. Você percebe que no momento em que Jesus ora, a mudança acontece, e aquilo foi passageiro, foi transitório. E você vai entender o texto dizendo que enquanto Jesus orava, Pedro e João despertam, porque eles estavam carregados de sono. Eles começam a ver Jesus se glorificando, mudando o seu aspecto. E ele fala, que coisa maravilhosa ficar aqui. E Pedro vai falar, Senhor, é muito bom ficar aqui. Esse negócio de oração, de revelação, de transfiguração, é negócio sério, vamos ficar aqui. Eu tive uma ideia, vamos fazer 3 cabanas. Vamos fazer uma para o Senhor, uma para Moisés, que está junto com o Senhor, e uma para Elias também. Façamos 3 cabanas e vamos continuar aqui, porque bom é ficar neste lugar, onde tem resplendor do teu rosto, onde tem presença, onde tem glória. Pedro não sabia o que dizia, até que uma nuvem encobre ele, dizendo, esse aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Aleluia. E eles, atemorizados com a visão, o texto vai dizer que quando eles despertam, eles olham, já não tem mais Moisés lá, já não tem mais Elias lá, a nuvem já não está mais lá, só está Jesus orando. E quando Jesus olha para eles assim, os 3 extasiados, envolvidos naquela revelação, Mateus capítulo 17 vai contar a mesma narrativa. Nessa visão em comum ele vai dizer, as palavras de Jesus aos discípulos foram, a ninguém conteis a visão. A ninguém conteis a visão. Foi dito aqui que Pedro era foito. Pedro sempre tomava a palavra, Pedro foi sempre o mais comunicativo. Eu entendo que o desejo de Pedro era contar a revelação. Imagina chegar para Bartolomeu lá embaixo do monte e dizer, Bartolomeu, você não sabe o que aconteceu lá em cima. Jesus estava orando, a gente até conseguiu orar um pouco, mas estávamos muito cansados dos compromissos, mas de repente fomos despertados como aquele clarão, houve uma glória em cima daquele monte, eu fiquei com vontade até de fazer cabana lá, só que ele disse para mim não contar para ninguém, então não tem.
Imagina o desejo de Pedro comunicar aos discípulos, nos cultos no lar, para sua mãe, para sua sogra. Imagina ele querer contar aquela manifestação, porque sempre é assim. Quando nós recebemos alguma coisa de Deus, alguma experiência que temos, a primeira coisa que nós gostamos de fazer é contar. Quando acabar o culto, aquele que foi renovado, aquele que foi batizado, aquele que foi curado, sempre vai querer testemunhar. Olha só, nós estamos fotografando, está sendo filmado, nós estamos aqui memorizando, tentando perpetuar esse momento, porque nós entendemos que uma glória recai sobre essa congregação, e amanhã você vai estar cansado, vai estar oprimido por causa dos reveses da vida, mas vai se lembrar que esteve em uma reunião, onde Jesus estava dizendo: se você manter os seus joelhos dobrados em oração, haverá uma dimensão de glória, mesmo na tempestade, mesmo que o seu barco seja soprado de um lado para o outro, a sua fé será ancorada através da oração. Tem coragem de pegar na mão desse irmão que está do seu lado? Eu sei que está tarde, você está cansado, eu também estou. Eu estou desde a meio-dia sem comer, mas eu estou aqui com força, pela graça do Senhor, profetizando uma palavra de vida para a sua vida. Segure na mão dele e diga para ele: continue com os seus joelhos dobrados. Aleluia, fale para ele com autoridade: mantenha os seus joelhos dobrados, porque enquanto eles estão dobrados, o sobrenatural se aproxima, o sobrenatural recai. Aleluia. Jesus diz: olha, Pedro, João, Tiago, vocês não vão contar para ninguém o que vocês acabaram de ver aqui. Vocês não vão contar para ninguém. Vocês vão embora daqui, vamos descer. Ministro, as coisas continuam, amanhã é um novo dia, mas vocês não vão contar para ninguém. Sabe por quê? Porque aquele que vive uma vida aos pés de Jesus e desfruta de uma dimensão de revelação em oração, ele vive uma dimensão que as pessoas não vão entender. Paulo disse sobre isso: o homem espiritual, ele discerne tudo muito bem, mas por ninguém ele é discernido. Se o Wilton contar todas as experiências que ele teve com Deus, tem alguns irmãos aqui que desvia, não é lícito contar. Paulo teve uma experiência como essa, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer que conhece um homem que foi até o terceiro céu, está falando dele mesmo, ele vai dizer que eu vi coisas lá que não podia nem falar para os homens, não é lícita. Por que Paulo não pode contar? Porque ele viu tanta coisa que não tinha na terra, que é diferente da terra, que a terra parada não tem ciência suficiente para compreender a sabedoria de Deus. Paulo disse: não é lícito contar, isso vai ficar guardado no meu coração. Eu tenho um recado para você, você que veio aqui, eu vi você orando, eu sei que você tem uma vida de oração, e se você não tem, Deus desperta você hoje para orar, e se prepare, porque é um tempo de sobrenatural, ele vai recair sobre a sua vida, sobre o seu ministério. A tua pregação não vai ser uma pregação seca, oca, sem graça e sem virtude. O teu louvor não vai ser um louvor egocêntrico, não. Você vai louvar para a glória do Senhor, porque o sobrenatural vai pousar sobre a sua vida, e a inspiração do Todo-Poderoso estará com você. Você pode levantar uma das suas mãos. Um tempo novo recai sobre a sua vida, e é um tempo de sobrenatural. Deus está despertando você hoje para orar. Deus está despertando você hoje para uma mudança. A mudança de Deus essa noite. Não vai contar. Por quê? Porque essa experiência é só para quem veio. O texto vai dizer que lá estava João, Pedro e Tiago. Pedro, Tiago e João. Vocês não vão contar para os demais porque eles não vieram. Vocês foram as pessoas selecionadas, escolhidas para partilharem da mesma revelação. Você não entendeu? Eu vou repetir devagar para ver se você entende o que é que eu estou dizendo. Você não está aqui porque você é mais bonito, porque o seu sapato é mais caro, porque a sua câmera é de alta resolução. Não. Você está aqui porque Jesus selecionou você para partilhar com você uma revelação. E você está achando que o culto vai acabar assim, você cansado, com vontade de ir embora porque as horas se avançam? Não, o culto vai acabar com você desejando a glória, o poder, a presença, o batismo, o renovo, porque quando nós estamos falando o nome dele, o ambiente vai mudando. E se eu fosse você, eu procurava aquela dor que você estava sentindo, porque eu creio que as curas já começaram a voltar, e você está sendo curado hoje.
Só para quem foi. E é interessante que eles olham e vê Moisés e Elias. E quando eles vão descer, Jesus fala: não conta para ninguém a visão. Mas há um trocadilho de palavras aqui. A palavra que é usada para ver, observar, é a palavra oidá, né? O grego é oidá, que significa que eles perceberam com os olhos, estava diante dos olhos deles, viram Moisés e Elias. Só que quando Jesus vai terminar o culto, ele vai dizer: vocês não vão contar para ninguém a visão. Só que a palavra não é a mesma, não é oidá. O texto vai dizer que a palavra é orama. E a palavra orama significa uma visão de espetáculo, uma visão sobrenatural. 8 vezes ela ocorre no Novo Testamento e todas elas demonstram um ambiente sobrenatural. Todas elas não mostram algo que estava palpável, é sempre algo fora do corpo, fora do comum, fora do natural. O que aconteceu em cima do monte não estava diante dos olhos. Eles estavam embriagados pela revelação. Eles estavam em comum, os 4 envolvidos na revelação. Moisés, na verdade, não ressuscitou para estar lá. Elias não estava lá. Tudo aquilo passou de uma visão, porque é uma visão de espetáculo. E quando eles despertaram, Pedro perde a noção, dizendo: vamos prolongar essa experiência, aqui está terrível. Façamos 3 tendas. Aqui você entende onde é que está a visão do espetáculo? O texto vai dizer: Pedro falou isso porque ele não sabia o que falava. Ele estava fora de si, cheio da glória, envolvido na metamorfose, na mudança. Porque assim, quando a gente está no culto espiritual, a gente esquece da conta de luz atrasada, a gente esquece do inferno que deixamos lá, a gente esquece dos intempéries da vida. Quando nós entramos numa dimensão espiritual, a única coisa que nós queremos é fazer uma tenda e prolongar a experiência. Pregador, eu não sei onde é que você quer chegar. Eu vou descodificar mais uma vez para você entender. Enquanto você está aqui, a preocupação Deus está tirando do teu coração e está dizendo: é noite de mudança, é noite de transformação, é noite do sobrenatural ser manifestado para você. Glória a Deus. Cheios da revelação. E sabe onde se dá essa revelação? Em cima do monte. Os que subiram no monte a orar desfrutaram da revelação, mas os que ficaram ao pé do monte não desfrutaram da revelação. Porque só tem revelação para quem sobe no monte. Para quem fica embaixo não tem revelação. Aleluia, eu vou te explicar, vou contextualizar isso para você. E o culto sempre tem aquelas pessoas que vêm, mas não sobem no monte. Ela vem para ver quantas luzes estão acesas, se os ventiladores estão funcionando, se o cantor vai vir, se o pregador é bom, se o pastor Carlos está bem arrumado, se a sua esposa está presente nos trabalhos. Tem crente que vem para o culto só para observar. É o crente que observa com os olhos, é o oitavo, o culto dele é oitavo. Ele só percebe o que está acontecendo. Ele não vem para entrar, para subir no monte, para participar da mudança, da metamorfose, não. Ele não quer ter uma experiência, ele quer só observar. Ele vem, não acredita na cura, não acredita na profecia, não acredita na revelação, não acredita no batismo do Espírito Santo. Ele está ali no pé do monte, mas essa noite o culto vai ser diferente, porque eu acredito numa metamorfose, eu acredito numa mudança que se dá ao cabo que nós oramos. O trabalho aqui, Manassés, o ministério Manassés, é um ministério que cresceu debaixo de oração, e todo crente que dobra o joelho vive o sobrenatural. E essa noite não vai ser uma noite comum, essa noite não vai ser uma noite natural, essa noite é uma noite que Jesus te convida para subir e dizer: vai ter mudança para você, vai ter glória para você, vai ter renovação. Enquanto eu prego, eu vejo a transformação acontecendo.
culto de quem está em cima é diferente do culto de quem está embaixo. Quem está embaixo observa, mas não participa. Esses crentes que ficam no nível de baixo, eles nunca têm um testemunho de milagre para contar. Irmão, quanto tempo você está na igreja? Eu estou há 12 anos. O que aconteceu de sobrenatural? Então eu vou, canto o hino da harpa, leio a leitura oficial. Às vezes eu até prego e volto para casa. Sempre é assim. É uma rotina, é uma monotonia. Eu participo de reuniões. Mas o crente que faz o culto no andar de cima, que ele sobe no monte para sofrer a metamorfose em oração. Quando você pergunta o que aconteceu hoje, então, eu estava no culto, tive uma revelação, contei para o pastor, o ambiente mudou, o negócio ficou sério. Crente que vive uma vida de oração, eu duvido o crente que tem uma vida de oração e nunca teve uma visão dentro da igreja. Eu duvido o crente que tem uma vida de oração e nunca viu Deus curar alguém em culto. Crente que faz culto no andar de cima, ele vive numa dimensão sobrenatural e não se escandaliza não, porque eu estou acreditando hoje que é noite de renovação, que é noite de batismo, que é noite de transformação, porque a glória de Deus recai sobre esse. Ai, pegue na mão dele, se você tiver comunhão com ele, segure na mão dele, por favor. Aperte a mão dele ali e fala para ele: não dorme não. Aleluia. Fala para ele: eu sei que está tarde, mas não dorme não. Fala para ele: não tosqueneja não, porque a glória de Deus vai te despertar hoje. A transformação vai te mudar hoje. Vai sair daqui acesso, vai sair daqui contente, porque a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só você que acredita nessa transformação, por um minuto levante a sua mão para o céu, rasgue essa boca santa, diga para ele: Senhor, eu acredito na glória, eu acredito na renovação, eu acredito na transformação. Diga. Aleluia. Eles subiram no monte e tiveram uma revelação. Eles participaram de um culto diferente, porque esse culto teve revelação. Escute uma coisa: Moisés some, Elias desaparece, a nuvem vai embora, mas Jesus permanece no mesmo lugar. Eu sei que você sabe, Moisés representa a lei, Elias os profetas. Isso tudo perdurou até Cristo, porque Cristo, ele é a expressão máxima de Deus, é a maior revelação de Deus. Interessante que, se você ler os textos que acabamos de ler com cuidado, você percebe que Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, eles apareceram para testificar com que morte e em que lugar Jesus haveria de morrer. Quando acabou a experiência, dentro da experiência, Pedro disse: bom é ficarmos aqui, desfrutar dessa glória, ficar nessa metamorfose, nessa mudança. Bom é ficar aqui. Só que a nuvem recai sobre o pensamento de Pedro, dizendo: não ouçam Pedro, porque Pedro não sabe o que fala. Vai dizer: esse aí é o meu filho amado e que me compraz, a ele eu vi. Porque Jesus tinha um propósito de ir para a cruz. E não pode ter glória permanente antes do Calvário. A glória só vai descer de forma permanente depois da cruz. É por isso que foi uma visão de espetáculo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Só você que acredita nessa glória, diga a ele: Senhor, venha com essa glória. Oh, aleluia, diga para ele: abra o meu entendimento para que essa glória permaneça em mim. Abra o meu entendimento dentro da Escritura para entender que essa glória não é transitória, ela permanece. Ah, meu Deus do céu, a experiência de Pedro foi apenas uma experiência, mas a sua será uma vida regrada, de glória em glória. Você vai viver debaixo da glória, vai andar com a glória, vai pregar a glória, vai viver a glória de Deus. Oh, Espírito do Senhor, renove esse meu irmão.
Mostre a Ele a glória em que pregamos. Faça-o entender a dimensão que o Senhor quer levar. O Espírito, na mesma dimensão que Pedro, João e Tiago, em comum acordo estavam envolvidos, que a união dessa igreja venha resultar em uma glória, mas uma glória maior do que a do monte, uma glória permanente, Senhor. Amassura Minaia. Busque essa glória, peça essa glória. Querido Deus, falamos a sua palavra, acreditamos no seu poder. O Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus da metamorfose, o Senhor é o Deus da experiência, do espetáculo. Oh Deus, venha tornar essa noite impressionante, marcante. Perpetue, Senhor, no nosso consciente a noite que o Senhor falou de uma glória tão permanente, muito maior, muito mais poderosa. Revele-nos a cada dia mais, nos ajuda a nos aproximar a cada dia mais do Senhor, para viver em novidade de espírito e termos um testemunho poderoso a contar. Nos ajude a testificar com glória, nos ajude a ministrar com glória, nos ajude a cantar com glória, dirigir com glória, a evangelizar com glória. Dê-nos o crescimento pela tua glória, Senhor. É o desejo do nosso coração. O Senhor já disse aqui: eu quero te usar, filho meu. Eu quero te usar, filho meu. Mas Deus não pode usar a carne, porque a carne se confunde. A carne tem pensamento próprio, ela não espera da revelação do Espírito. Ah, Deus quer te renovar nesta noite.